essas grandes mudanças podem ser muito benéficas, tá? Desde que seja feita na medida certa, né? Não vai dar um passo maior do que a sua perna. Mas, sim, tende a ser muito benéfico porque, cara, é uma coisa simples até de entender. É uma novidade que apareceu na sua vida. Será que o vício... Deixa eu botar aqui pra você. Será que o vício ele é um sinal de estagnação na vida? Não. Ele leva à estagnação, mas ele não surge em decorrência de uma estagnação. Entende? Eu vejo mais dessa forma. Tá? Mas vamos voltar. Aquela coisa que você falou de mudanças. Você promoveu uma mudança e isso vai ser interpretado pelo seu cérebro como uma novidade, uma coisa nova. E o que novidade faz no cérebro? Dopamina. Entende? É interessante. Tanto é que eu fui no podcast do Lutz um tempo atrás, eu descobri uma coisa, uma semelhança que eu e ele temos. A empresa dele tem um nome que era o nickname dele, Lutz. A minha empresa também tem meu nickname, Nobret. Então, assim, de certa forma, é algo que eu observo até em alguns pacientes. Quando eles param de jogar e tal, e dá aquela... tira o véu do rosto, assim, e começa a enxergar a vida, eles começam a ficar mais suscetíveis a 2 outros vícios. Trabalho e dinheiro. Eu gosto desse vício. Cara, mas aí que tá. Né? Mas aí que tá. Porque a vida, o mundo que a gente vive, reforça muito essas coisas, né? Trabalho e dinheiro. Pra você ter aquilo que você almeja ou aquela tranquilidade de vida que você gostaria de ter, né? Acho que o caminho é esse mesmo. Então, aquele progresso que ele via antes no personagem dele evoluindo, ou então dele acumulando dinheiro, acumulando gold com o personagem dele mexendo ali na auction house, alguma coisa assim, ele começa a ver na conta bancária dele. Não tô falando que eu faça a pessoa ter dinheiro, mas às vezes ele começa a querer organizar as finanças dele. E ele já vê resultado. Até o Rafael Lara veio aqui esses dias e, poxa, ele é aquele cara que fala, mano, se você guarda R$20 por dia, você vai ver algum resultado em algum momento. Entende? Se você tem um controle, você ter controle das suas finanças. E a pessoa passa a começar a ter interesse por essas coisas. Porque ela percebe que no mundo ela vai ter... Aquilo ali dita muito da realidade das pessoas. Né? Em termos de dinheiro, em termos de trabalho, ele começa a querer estudar mais, a querer, vou fazer uma pós-graduação. Se eu jogar 1 hora por dia, o paciente meu falou isso pra mim. Se eu jogar 1 hora por dia, são por ano aí 360 e poucas horas. Isso é uma pós-graduação, cara. Por que eu não tô estudando? Eu vou fazer uma pós. Vou me especializar. E 1 hora por dia eu vou fazendo ali. Eu vou fazendo. Então, às vezes, eles dividem finais de semana por mês. Racionalizar a parada, né? Exato. Tipo assim, cara, eu preciso parar com esse comportamento para ter um outro que vai me ajudar mais, que vai me trazer um benefício muito mais. Porque eu acho que até a questão do vício, acho que até da procrastinação, é o fato de você não enxergar muito bem o longo prazo. Porque, tipo assim, vou ficar jogando aqui. Tá, meu amigo, mas se você estivesse fazendo uma pós, daqui 1 ano você estaria ganhando o dobro do teu salário, digamos, tá ligado? Tipo isso. E tem outra coisa também, a procrastinação, ela pode surgir em momentos em que você tá passando por uma rotina muito estressante, com privação de sono e tudo mais. Então, às vezes você é privado de sono, você nem consegue parar pra pensar em futuro, entendeu? Você só quer, tipo, nossa, mano, pelo amor de Deus, sabe aquele desconforto de estresse que você tá? Tipo, meu Deus, não tô aguentando, tô esgotado. E o que você precisa não é compensar isso jogando, cara. É descansar, mano. Fazer um exercício físico. Sacou? Se alimentar melhor. Parar de comer Doritos tomando energético. Né, Marcos? Na vida de... Parar de tomar energético comendo Doritos enquanto você joga. E o foda disso é que você não percebe que tudo isso que você faz, ele vai te dar algum benefício pequeno e num curtíssimo prazo. Mas você mudar os hábitos nesse sentido vai te beneficiar muito mais. Por exemplo, até conversando com o Marcos outro dia, ele falou que ele tem você tem um cachorrinho, né? E aí ele falou assim, cara, eu tava um pouco sedentário, mas você usa o cachorrinho pra caminhar e tudo, isso tem te ajudado, né? Pois é. Porque o cachorro precisa, né, cara? Senão ele faz na sua casa. Olha só. Cara. Então, cara, ter um cachorrinho é uma ótima mudança do ambiente pra tu largar de ser sedentário. Ajuda também, ajuda. Né? Porque, o cachorro, você passeia com ele ali de manhã, dá uma caminhadinha, você tá caminhando, tomando sol. Seu ciclo circadiano ali já tá, de dia, é manhã. Sim. Já tá regulando uma série de outras coisas que são importantes. Né? Cara, que legal. Então, muito de vencer o vício tem disso também, de você psicoeducar a pessoa, mostrar para ela como é que algumas coisas funcionam no corpo dela, para ela falar, caramba, é melhor então eu fazer exercício de manhã, é melhor então eu caminhar de manhã, dar uma volta no quarteirão, que seja, mas se for feito todo dia eu vou ter benefícios disso, sabe?
É importante que eu durma bem. É importante que eu durma bem, porque se eu dormir bem, eu vou conseguir estudar melhor. Eu não tô conseguindo estudar. Pode ser que eu não esteja dormindo bem. A pessoa tem que estudar logo depois do almoço, bateu aquela pratada de arroz com feijão, cara, você não vai conseguir estudar agora. Mas jogar talvez você consiga, porque a coisa tá ali na sua frente te estimulando, você tá mexendo dedos, tudo bem, você tá pensando, raciocinando e tudo mais também. Mas não é a mesma coisa você aprender, poxa, sei lá, uma teoria pesada que você precisa aprender, entende? Então mudanças de hábito de modo geral influenciam. E aí, veja bem, você num ciclo de ansiedade muito grande, talvez por uma estagnação, ou mesmo uma questão patológica, tá? Você tá com uma depressão ali e tal. Vem uma questão que atrapalha o teu sono. E aí é aquela bola de neve, né? Do tipo assim, pô, eu fico aquela ansiedade noturna, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, e aí eu acordo cansado, zoado, eu não consigo produzir direito, eu fico ansioso porque eu não produzi direito, e isso vai fazer com que eu durma 3, 4 horas da manhã. Exatamente. Então, as coisas se retroalimentam. Retroalimenta. Então, acho que rotina, mais até o que o Wesley fala, né? Da higiene do sono. Você largar o celular 2 horas antes para você começar a produzir melatonina à noite. Tarará. Exato. De manhã cedo também. O que ele fala da higiene? Se expor à luz solar. Acordou, sei lá, 7, 8 da manhã. Cara, não importa. Pula, abre a janela e deixa a luz entrar. Para de ficar de preguiça na cama, entendeu? Espera um pouquinho antes de tomar o café. Não acorde e já vai procurando o café. Meu Deus, socorro. Não, calma, velho. Deixa seu corpo entender que acordou. Deixa ver um pouco de luz. Espera uma horinha, alguma coisa ali. Sim. E me diga uma coisa. Voltando um pouco ao assunto de vícios, existem clínicas que tratam do vício, especialistas nisso, em vícios? Olha, como é que é? Aqui no Brasil, eu sinceramente não conheço nada especializado. O que eu sei é de um grupo da USP que fazia tratamentos de dependência de internet até um tempo atrás. Eles tinham um ambulatório lá que eles faziam alguns atendimentos. Eles tinham até um site onde você pode entrar em contato e pedir ajuda, né? Mas clínica especializada aqui no Brasil mesmo, eu desconheço, tá? Pode ser que exista, mas eu desconheço. Mas uma coisa que eu já vi em outros países. Na Coreia, por exemplo, eles têm uma série de políticas, inclusive políticas públicas, que fomentam muito a coisa da dependência de jogos e de internet. Eles pesquisam muito isso lá. E eles têm clínicas lá de reabilitação, sim, várias, né? Eu já vi em países como os Estados Unidos, Canadá, que eles fazem como se fosse um retiro. Eles pegam viciados em jogos, levam para uma casa no meio do mato, com algumas coisas assim. Isso deve dar uma fissura na pessoa, né? Exatamente, é para ela ter a fissura ali e entender a fissura dela, sabe? Ela tem momentos para ela desenvolver habilidades. Porque, cara, a fissura é uma coisa interessante. A fissura, ela não dura mais do que 10, 15 minutos, cara. Ela não dura. Aí você vai decidir se aquilo vai te vencer ou não. Exato. E você só percebe isso quando você tem a fissura e não faz o comportamento. Se você fizer, vai ficar aquela impressão de que, nossa, essa vontade é só continuar subindo e eu não ia conseguir aguentar mais. Não, cara. Ela começou a subir, chegou no pico, você fez. Né? Ou seja, parou a fissura porque você está no comportamento. A impressão que fica é que continuaria subindo, não é? Mas você não deixou a curva se fechar, cara. Então você tem que ter paciência para vencer teu vício. Exato. Na hora que você ia se comportar ali, ia jogar, por exemplo, logo depois a curva já ia começar a descer. Mas só que você fez então, o se bater antes. aquela vontade de fazer o vício comportamental, o vício num cigarro, o que quer que seja, é tipo assim, cara, tenta segurar meia hora. Cara, que vontade de fumar, cara, meia hora. Bota um relógio. Se você aguentar meia hora, tem grande chance que você não vai querer ter tanta vontade de continuar naquele vício, então. Exato. E você vai melhorar o seu senso de eficácia também, que você vai perceber, caramba, eu tive a fissura e não joguei. Olha como é que os loopings vão se fechando na nossa cabeça, entendeu? E você começa a perceber assim, cara, se eu aguentei meia hora, eu vou aguentar 1 hora. Exato. Aí você vai se desafiando. Mas, assim, pode acontecer que você tenha a fissura e aí resiste ali durante meia hora, dá 1 hora, acontece a fissura de novo. Pode acontecer, sabe? Mas, assim, pelo menos você percebeu que você consegue, de alguma forma. Tem, inclusive, algumas estratégias de tratamento para dependências e tudo mais, que eles expõem a pessoa à droga ou ao jogo ou a qualquer coisa e põe na frente da pessoa ali e fala, mano, você não vai fazer. Só olha, observa, sente o cheiro, sacou? Manuseia, mexe, mas... Mexe no cigarro ali. No cigarro, ou então na cocaína, ou então aperta o melhor baseado da sua vida agora. Deixa ele aí, você não vai fumar. Não vai. Entendi? Fica ali, ó. Fica ali, uma sessão de terapia ali. Pra pessoa ver que, tipo, mano, é só uma vontade que eu senti, né? E já faço a conexão disso com mindfulness.
que é a pessoa meditar, fazer uma meditação mindfulness, que seja por 2 minutos ao dia, parar, sentar, numa cadeira mesmo, colocar as mãos assim nas coxas e respirar. Só existe a sua respiração. Parou de focar na sua respiração, tá pensando na morte da bezerra, volta o pensamento para a respiração. Durante 2 minutos. Inspirando. Durante 2 minutos. Isso aí já te... Reduz a ansiedade, isso. Reduz a ansiedade, um monte de coisas, né? E também te ajuda a se perceber. Exercita essa capacidade de se perceber, de prestar atenção no que está acontecendo com você. Num momento de fissura, é legal, já fiz isso com pacientes meus, fala, mano, onde é que no seu corpo, onde é que você está sentindo essa fissura, cara? Nossa, cara. Aí a pessoa começa a se perceber, nossa, eu tô, sei lá, meu coração deu uma acelerada, às vezes ela vê que ela tá meio trêmula e tal, tipo, o que mais? Vai se observando, entendendo o que tá acontecendo. E aí, o que você tá pensando? Nossa, mano, eu tô pensando numa vez que eu fumei um cigarro numa festa e foi super legal. Massa. Sabe? Então, assim, essa exposição é interessante porque você vê, primeiro, que uma vontade que você sente não é um fato, não é uma regra, é uma coisa que surgiu. E que pensamentos que você tem a respeito das coisas também não são fatos. Eles são pensamentos. São coisas que surgiram na sua cabeça e sabe-se lá por quê. Pode ter um motivo, pode não ter. E não te controla. Mas assim, surgiu, controla, mas você percebe que aquilo, de fato, não. Você consegue ter um livre-arbítrio ali do... de certa forma, sim, cara. Sabe o que eu tô pensando aqui? Mas, assim, quem é viciado em doce, cara, é se desafiar, botar um sonho de valsa em cima da mesa. Você não vai mexer isso aqui. Isso também acontece com comida. Tem algumas intervenções disso. Cara. Ou então, tipo, pegar um pedacinho pequeno e, cara, você vai comer isso aí durante muito tempo. Você vai ficar mastigando e tal. Mindful eating, que eles chamam, né? De você observar o alimento, comer com calma. Porque a compulsão, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa senta, tá vendo TV. E aí pega, um saquinho ali de chocolate, qualquer coisa, e começa a comer. Dentro. E, cara, ela nem sentiu o gosto. Ela nem percebe o que ela tá comendo. E ela só percebe quando ela tá explodindo, assim, tipo assim, caraca, eu comi 3 vezes mais do que eu queria. Comi 3 pacotes de traquinas. Velho. Tá louco. Mas tô falando assim, até o cara que come arroz e feijão mesmo, cara. Já me falaram isso. Mastigue devagar. Engula devagar. Porque às vezes vem a saciedade no primeiro... Você não precisa repetir o prato. No primeiro prato ali, pronto, tô satisfeito. Até pro seu corpo entender que você comeu. Né? Enquanto você tá mastigando, você tá... Nossa, cara, teve um cara que ganhou o prêmio Nobel disso, na época ainda da psicofisiologia. Tem uma data aí, né? Tem um tempinho. Você, mastigando alimentos, seu intestino já começa a modificar ali algumas funções, algumas enzimas no estômago. Preparando para o alimento e tal. Preparando para o alimento. E a gente usa isso para explicar o reflexo condicionado, né? Que é quando você condiciona um estímulo... Vou explicar melhor, ser mais didático aqui. Sim. Quando você condiciona um reflexo seu a um novo estímulo. Vou te dar um exemplo. Se eu pego para você e aponto uma lanterna na sua cara, sua pupila vai contrair automaticamente. Porque tem muita luz, você não tem controle sobre a sua pupila. Você não fala, eu vou contrair minha pupila porque tem muita luz. Não, já é automático. É reflexo. Reflexo incondicionado. Você já nasceu com esse reflexo. Mas a gente pode condicionar alguns reflexos a outras coisas. Por exemplo, eu falei um pouco fora do microfone. Por exemplo, você... pegar, dar um beliscão no dedão do pé da pessoa e logo em seguida apontar a luz. Dá um beliscão no pé da pessoa, logo em seguida apontar a luz. Contrai a pupila. Você faz isso de novo. Dá um beliscão, aponta a luz, contrai a pupila. Você fazer isso repetidas vezes, vai chegar um momento que você vai beliscar o dedão, a pupila vai contrair. Caraca! E mesmo sendo involuntário, ela entra nesse arco da percepção do ambiente, né? Exato. Então, isso se aplica para emoções, cara. Nossa! Então, por isso que uma pessoa com transtorno do pânico começa a ter crises de pânico em locais diferentes. Porque os estímulos estão ali se emparelhando. Né? Às vezes você teve um caso de um paciente meu. Ele teve uma crise de pânico dentro de um elevador. É até bastante comum. As pessoas que têm essa patologia, né? Ela entra no elevador, na hora que fecha a porta, ela sente que as paredes estão comprimindo, assim. Ela sente um desconforto absurdo. Mas o que acontecia? Esse paciente meu nunca tinha tido crise dentro do elevador. Ele ia no médico, ele ia na terapia, ele ia em qualquer lugar que fosse, através do elevador. Já tinha tido crise em outro lugar, mas não tinha no elevador. Chegou um dia, ele teve crise dentro do elevador. Chegou um ponto que ele passava em locais que tinha um elevador, ele olhava pro elevador já...
Já Nem vinha tava aquela dentro do coisa. elevador, só via a imagem. Já vinha aquela coisa. Ele não tinha crise, mas vinha aquela coisa, né? E aí, dentro da terapia, a gente vai trabalhando com isso e tal. Mas as coisas vão acontecendo de certa forma, assim, mais espontânea com a gente. Né? Essa questão de você estar diante do perigo, mas não estar encostando no perigo. Isso aí, a terapia ajuda? É uma dessensibilização também? Dessensibilização. Tipo assim, você vai ver elevador, não vai entrar. Aí na semana que vem você já vai entrar e sair. É tipo isso. Não, e pode ser até alguns passos atrás. Vão ver uma foto de um elevador. Vão ver um vídeo de um elevador. Vão ver uma foto de uma pessoa assustada dentro do elevador. Entende? Você vai tentando diferentes formas de gerar uma ativação pequena daquilo ali, sem a pessoa ter a crise ou ter o estímulo aversivo ali completo do negócio, porque vai desensibilizando. Essa coisa de beliscar o dedão e a pupila contrair, se você faz isso repetidas vezes de novo, só belisca o dedão, a pupila para de contrair. Porque você descondiciona. Aquele reflexo, ele se extingue. Caramba. Entende? Esse reflexo condicionado. O incondicionado vai continuar existindo, mas o condicionado, ele entra em extinção. Entende? E isso acontece também para emoções, cara. Às vezes você sente as coisas em locais e você não tá entendendo por quê. Às vezes você brigou com a sua esposa num restaurante uma vez e aí... Foi ruim, foi uma situação Você chata, lembra que quando você era pequeno, sua mãe te deu uma bronca no restaurante e tal. E chega um ponto que você entra no restaurante e já sente aquele negócio. Que estranho, cara. Você não tem crise, nada, mas sente uma coisa estranha. Sabe? Mas, pô, esteja ali, conviva com as pessoas, mostra pro seu cérebro que ali, de fato, é um ambiente tranquilo e que tá tudo bem. Sabe? Caramba. Isso é extremamente adaptativo pro ser humano. É uma coisa de sobrevivência. Você ter essas reações assim mais automatizadas. Mas aquilo não pode atrapalhar a sua vida, né? Aí que entra a parte da terapia nesse ponto, né? Aí que entra a terapia pra gente conseguir entender do que você precisa. Chegaram aqui 2 perguntinhas ao longo da nossa conversa. Teve uma até do Jefferson, que ele mandou uns 900 minutos atrás. Gabriel, você chegou a estudar Philip Zimbardo também? O nome do livro é O Efeito Lúcifer. É meu livro de cabeceira. Rapaz, eu não conheço esse livro, não. Não conhece, não? E eu já tô me coçando pra pegar meu celular e colocar na lista de tarefas. A gente passa depois. Ô, Jefferson, se você quiser comentar um pouquinho sobre o livro, se você estiver assistindo a gente ainda, que tem 1 hora que ele mandou isso, manda aí. De repente você explica um pouco mais e a gente continua. O Lindbergh Santos mandou uma pergunta, um comentário, na verdade. Adoro temas sobre psicologia. Se puder indicar um livro. Lindbergh mandou aqui uma... Putz, cara, livro de psicologia? Foi ampla a pergunta, né? Caraca! Então vamos fazer o seguinte. Na área de psicologia, daquilo que você gosta, qual que é um livro ou um autor, assim, cara, isso aqui... Você recomendaria, assim, para qualquer um que queira estudar psicologia? Que queira estudar psicologia. Cara, tem um livro que eu tenho que lembrar o nome dele. Acho que é... O autor, lembra? Problemas Básicos da Psicologia sobre a Ótica da Análise do Comportamento. Dá uma pesquisada. Temas Básicos em Psicologia sobre a Ótica da Análise do Comportamento. Esse livro é muito bom, porque ele pega conceitos básicos de comportamento humano. O Marcos vai colocar aqui na tela pra gente ver se é esse mesmo. Você identificar a capa, entendeu? Tá, tem uma capa vermelha, laranja. Eita, nós. Temas clássicos em psicologia sob a ótica da análise do comportamento. Esse livro é muito legal. Tem um livro de análise do comportamento do Moreira também, Moreira e Medeiros, que também é bom. Que são livros que vão pegar... Isso, esse mesmo. É um livro laranja e vermelho. Isso, Fundamentos. Isso, esse mesmo. Clica nesse aqui da Amazon, aqui, ó, que aí mostra o autor direitinho. Ó, temas casas da psicologia. Clique em visitar. Isso. Vamos ver o que... O autor é quem? Você pode ver que é um livro que não é muito barato. Rubner. Não, é caro pra burro. Mas ele é muito interessante porque ele pega temas clássicos e te coloca pra pensar no seu dia a dia, cara. Conceitos básicos de comportamento. Ele é tipo um livro dia a dia. Prático, digamos assim, ou não? Mais prático ou mais... Esse Princípios Básicos ali também é bom, ó, da análise do comportamento do Moreira. Clica nesse amarelinho aí, pra ampliar. E sem contar que você pode ler outros livros também mais de autoajuda, mas que tem um conhecimento legal. Por exemplo, um excelente, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito é muito bom e provavelmente bem mais barato. Aí, ó. Poder do Hábito. É um livro que acho que todo mundo tem. Eu tenho ele. É muito bom esse livro, cara. Muito bom. Mas legal. Legal mesmo. O livro que o Jackson falou é esse daqui, ó. Esse daí. O Efeito Lúcifer.
Rapaz, eu não A conheço. gente tem que ver do que você... Ele é fininho, hein? Fininho igual a Bíblia aqui. Rapaz, esses livros muito grossão, assim, vai, bucha, velho. Não vou nem começar a ler isso. Mas o que é isso? É um romance? É um livro técnico? Tem que ver. Se ele estiver assistindo a gente aí, ele comenta. Sim.